Sejam todos bem-vindos ao canal. Reuni no vídeo de hoje três operadores muito interessantes que eu espero que você goste, tá bom? Temos aqui o superfatorial, o subfatorial e o fatorial oscilante. Essas operações são muito interessantes, então vou decifrar cada uma delas utilizando aqui a fórmula que eu deixei listado pra gente, para você entender como que funciona também essas operações. Convido você a chamar um amigo para poder vir assistir também esse vídeo, é bem legal. Então chame o pessoal para poder conhecer essas coisas novas, você que é entusiasta aí da matemática e gosta de coisa nova e gosta de coisa desafiadora, aqui estão alguns desafios para a gente poder resolver. Eu vou resolver 5 superfatorial, o subfatorial de 5 e o 5 fatorial oscilante. Então temos aqui 3 exemplos, tá? Se você puder me ajudar a bombar esse vídeo aí, curta esse vídeo, comente alguma coisa legal, comente aí se você conhece ou não esses operadores, que já vai ficar bem legal, vai ajudar bastante. E principalmente, assista até o final, porque você vai aprender alguma coisa legal aqui, tá bom? Vamos resolver primeiramente o superfatorial, que é a primeira operação que está aparecendo aqui, né, do lado esquerdo, tá bom? Temos aqui a fórmula dela, baseada, todas elas, ó, vocês podem perceber que todas elas são baseadas nesse fatorial, no fatorial simples, né, que é uma operação que a gente aprende na escola, inclusive quando a gente está no ensino médio, lá aprendendo análise combinatória. Na parte de permutações, de anagramas, a gente aprende os fatoriais simples. E é eles que vão ser os guias aqui, né, de todos esses fatoriais diferentes. Então a gente vai precisar saber dos fatoriais. Por isso, como eu escolhi o número 5, eu vou listar aqui todos os fatoriais até o 5 para a gente saber os valores deles e também para utilizar nas fórmulas, tá bom? Começando pelo zero fatorial. É uma definição, se você lembra disso da escola, você já deve estar aí na cabeça pensando, né? Zero fatorial é igual a 1. Então, o zero fatorial é igual a 1. E essa é o primeiro valor que a gente tem. O segundo é o 1 fatorial, o fatorial de 1, que é também igual a 1. A partir do 2, a gente tem uma regra para esses fatoriais. A gente vai fazer o seguinte: multiplicar todos os números naturais menores ou iguais a esse valor até chegar no 1. Então, começando pelo 2, por exemplo, o 2 fatorial, ele será 2 multiplicado pelo antecessor dele, que é 1. E sempre a gente para no número 1. Então, o 2 fatorial é muito simples, é 2 vezes 1. Então, isso aqui é igual a 2, certo? O próximo é o 3 fatorial. O fatorial de 3 será a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar aqui pra gente 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente fizer essa continha, é igual a 6, ok? O próximo, sem mais delongas, 4 fatorial, é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 24. De novo, somente dependendo aqui das continhas de multiplicação. Todas elas dão para fazer de cabeça, porque é tudo tabuado até aqui, né? Tranquilo. E a última, finalmente, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer a continha, é só pegar o 24 e multiplicar por 5, né? É igual a 120. Então, esses fatoriais aqui serão muito importantes e muito úteis nessas formulinhas que a gente vai utilizar aqui. Temos então aqui a base para a gente poder formular esses outros operadores. Vamos começar, como eu disse para vocês, com o superfatorial. A fórmula dele é a seguinte: o superfatorial de n, que n pode ser um natural qualquer, é igual a n fatorial vezes o antecessor dele, fatorial, vezes o antecessor desse antecessor, também fatorial, até chegar no 1 fatorial. Então, basicamente, eu vou fazer a multiplicação de todos os fatoriais dos naturais menores ou iguais ao número, certo? Então, eu pego o número, por exemplo, 3 superfatorial, vai ser 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 1 fatorial e acabou. Como o nosso caso é o 5, vai ficar da seguinte maneira. Começo pelo próprio 5, que é 5 fatorial. Vou multiplicar pelo 4 fatorial. E aí eu vou multiplicar pelo 3 fatorial. Multiplica pelo 2 fatorial. E finalmente, 1 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. Todos eles fatoriais. E agora é só multiplicar. Percebam como que foi importante a gente ter listado esses valores aqui no cantinho esquerdo. Por quê? Agora é só substituir os valores que eles assumem e aí a gente vai encontrar aqui o valor correto do nosso superfatorial. Se a gente substituir os números, vai ficar
120, que é o 5 fatorial, vezes 24, vezes 6, vezes 2, vezes 1. Bom, temos aqui 120 vezes 24, vezes 6, vezes 2, vezes 1. É uma operação que pode ser que fique grande, já se espera que fique grande pelo próprio nome do operador, né, superfatorial, mas no fundo são multiplicações simples, a gente só multiplicar sem medo, você pode fazer de cabeça, você pode montar a continha, né, armar a operação e resolver, vai do jeito da pessoa, tá bom? Eu vou começar multiplicando de cabeça os menores, tá? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 6 dá 12, e 12 vezes 24 vai ficar 240 mais 48, 288. Então até aqui deu para fazer de cabeça. Vai ficar 120, que ficou paradinho aqui, vezes o resultado dessa multiplicação toda, que eu acabei de fazer de cabeça, 288. Se você não consegue fazer de cabeça, não tem problema, tá? Como eu disse, arma a continha e resolve. É melhor do que arriscar de cabeça, tá bom? Muito bem. Agora ficou uma conta grande, não dá para fazer de cabeça. Então a gente vai fazer aqui a continha. Vou armar a operação, como eu disse para vocês, não tem vergonha nenhuma de fazer isso. 288 vezes 120. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar por 12 e depois acrescento o zero. Mais fácil, né? Multiplicar com dois algarismos é mais tranquilo. 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 16 de novo, 17, com 1 lá de cima, sobe 1. 4 mais 1, 5. Então a parte do 2 ficou 576. E a parte do 1 vai ficar 882. Agora é só somar. 6 com nada dá 6, 7 com 8 dá 15, sobe 1. Aqui 6 mais 8 vai ficar 14, sobe 1. 1 mais 2, 3. Lembrando que tinha um zero aqui, então põe um zero no final. Então, gente, o resultado da nossa operação, vou até colocar aqui, 5 superfatorial é igual a 34.560. Olha que legal, hein? Como ficou grande o número. Aplicando aqui no número 5, o superfatorial, ficou mais de 34 mil, tá? É bastante coisa. Então, vou circular aqui. Essa é a nossa resposta do primeiro exemplo que a gente tem, da primeira operação, que é o superfatorial. 34.560. E aí, você gostou dessa operação? Tinha tentado resolver e deu esse mesmo valor? Comente aí para a gente poder interagir um pouquinho também, porque é muito legal interagir com vocês, tá bom? Sabendo agora o resultado do superfatorial, vamos para a segunda operação, que é para a gente aqui o subfatorial, tá bom? O subfatorial tem uma formulinha um pouquinho mais chata, mas todas elas, como eu disse para vocês, só depende desses números que estão aqui listados, tá? Esses fatoriais simples. Vamos começar substituindo o subfatorial de 5, então o fatorial primeiro é o 5, então vai ficar 5 fatorial, multiplicado, aqui eu já posso substituir os valores, né? 1 sobre 0 fatorial, que é 1, menos 1 sobre 1 fatorial, que é 1 também, mais 1 sobre o 2 fatorial, é só olhar aqui no cantinho, né? É igual a 2, então vai ficar 2 aqui. Menos, percebo que sempre alterna, tá? Menos, mais, menos, e ele está representado nessa fórmula por esse menos 1 elevado a n. O que é menos 1 elevado a n? Quando n é par, positivo. Quando n é ímpar, no caso do 3 aqui, né? Negativo. É isso que funciona, tá? Então vai ficar 1 sobre 3 fatorial, que é 6, mais 1 sobre 24, menos 1 sobre 120. E fecha parênteses. Muito bem. Essa daqui é a operação que a gente deve fazer agora. Percebam que a gente tem aqui frações adicionando e subtraindo. A gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre todos esses números, mas não é difícil. Por quê? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, cada operação é construída em baseada na outra. Por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 está aqui, ó. E eu só multipliquei por 5 a mais. Então quer dizer que o 120 ele é múltiplo de todos os fatoriais até o 5. Então, o próprio 120 é o nosso MMC. Isso sempre acontece no subfatorial, tá? Sempre que você for calcular, o MMC sempre vai ser o fatorial por último, né? O último fatorial que está aqui no denominador. No caso, o nosso é o 5, então o 120 que vai ser o MMC. Por que isso é importante? A gente vai ter que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para poder somar e subtrair.
Vamos substituir 120 aqui no lugar do 5 fatorial, beleza? Multiplicado. Uma coisa que é importante aqui, gente, 1 menos 1 é 0, né, gente? Não preciso nem fazer nada, porque 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 1 é 1 e 1 menos 1 é 0. Então aqui eu já posso fazer a primeira eliminação para simplificar. A partir do 2 aí já não dá, eu preciso fazer o MMC. Já fiz, né, na verdade, vou precisar construir a fração equivalente. O 2, para chegar no 120 que eu queria, é só multiplicar por 60. Excelente. Se eu multiplico por 60 o denominador, eu devo multiplicar por 60 também o numerador, certo? 120, o 6 para chegar no 120, basta que eu multiplique por 20. Então multiplica por 20 em cima também. 24, olha que interessante, o 24 para chegar no 5 é só multiplicar por 5. Então lá eu vou multiplicar por 5 também, tá? Multiplica por 5, aqui em cima também. E o último mantém porque ele já tem o denominador desejado, que é o 120. Então como que vai ficar? 60, perceba que vai ficar tudo sobre 120 primeiramente, tá? E em cima tem essas modificações, 60 menos 20 mais 5 menos 1, que é o último que ficou ali, tá? Tudo isso é o nosso resultado. Agora é só fazer essa operação ali em cima, tá? Então vai ficar igual 120 vezes 60 menos 20 dá 40. 40 mais 5, 45. 45 menos 1, 44. Sobre 120. E olha aqui que coisa interessante que acontece nesse final, gente. Eu tenho 44 que está sendo multiplicado por 120 e ao mesmo tempo ele está sendo dividido por 120. O que eu posso fazer com multiplicação e divisão repetida? Só cortar, né? Então o nosso resultado, vou até escrever de laranja para a gente aqui, o subfatorial de 5 é igual a 44. Percebam, gente, a diferença dos valores, tá? Do superfatorial de 5 e do subfatorial de 5. Embora sejam todos eles aplicados no 5, o superfatorial deu muito maior o resultado, né? Ficando ali um número extremamente grande comparado com o subfatorial, tá bom? Curiosidades, espero que você tenha conseguido fazer esse subfatorial também. E agora vamos para a última operação, sem mais delongas, sem enrolação. O fatorial oscilante parece ser o mais complicado, mas pode ser que não seja, porque a operação dele é um pouco mais simples, tá? A única coisa que a gente tem que entender aqui é esse piso, tá? É uma função piso e ela vai basicamente retornar o menor inteiro entre o número decimal que formar aqui no meio nessa divisão por 2, tá bom? Se for inteiro a divisão não mexe nada, e se for um número decimal, a gente pega o arredondamento para baixo, tá bom? A gente vai ver isso na hora de resolver. Vamos começar substituindo os valores. N fatorial vai ser igual, é 5, né? Então eu vou substituir ali, no caso, o 5 fatorial, tá? Então vai ficar aqui 5 fatorial dividido. E agora, o piso, esse símbolo aqui, ele tem um 2... parece um piso mesmo, né? Forma um chãozinho aqui, né? De n sobre 2, que é 5 sobre 2. Aí eu vou aplicar o fatorial nesse resultado e vou elevar ao quadrado depois, tá? Muito bem. 5 fatorial a gente já sabe que é 120. Então eu já vou pôr aqui 120 dividido por... 5 dividido por 2, pessoal, é 2,5. Então eu vou ter que calcular o piso de 2,5. Calcular não, né? Decifrar, vamos dizer assim. Depois eu vou aplicar o fatorial e vou elevar ao quadrado. O 2,5, gente, o piso dele, como eu disse para vocês, eu vou fazer o arredondamento para baixo. Então eu não quero números decimais, eu quero números inteiros. E o inteiro arredondando para baixo no 2,5 é o próprio 2. Então o nosso resultado aqui vai ficar 120 dividido por o piso de 2,5, que é 2, fatorial ao quadrado. Então, primeiro eu aplico o fatorial, depois eu aplico o quadrado, tá bom? Não errem isso para não dar errado. Muito bem, então vai ficar 120. Fatorial de 2 a gente já tem, que é igual ao próprio 2. E agora é só elevar ao quadrado.
2 ao quadrado é igual a 4. Olha como que está ficando fácil. Parecia que era a operação mais difícil, mas está ficando a mais fácil. Olha lá. A operação que a gente tem que fazer agora para encontrar o resultado é 120 dividido por 4. E aí você já faz de cabeça, já sabe, já fez, já está no final e já conseguiu a resposta. Então, o fatorial oscilante de 5 é igual a 120 dividido por 4 é igual a 30. E aí encontramos o resultado do fatorial oscilante, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Trouxe aqui essas 3 operações, tá? São interessantes, pode ser que não tenha muita aplicação naquilo que você esteja estudando e tudo mais, mas é uma forma da gente exercitar aqui os fatoriais, por exemplo, que é um conteúdo de ensino médio, e também a matemática que está presente em tudo, que a gente precisa exercitar, e isso é bom para o nosso cérebro. Temos aqui, pessoal, raiz quadrada de menos 4. Você já ouviu falar sobre esse tipo de operação, raiz quadrada de um número negativo? Deixe nos comentários para ver se você está por dentro ou não. Aqui a gente vai ter um caso de números complexos e é esse o assunto do vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês que existe sim raiz quadrada de número negativo e a gente vai calcular esse valor, tá bom? Se você já sabe, já manda ver aí nos comentários, tá bom? Se você for novo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo aqui. Eu trago vídeo todos os dias de matemática para vocês, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece muito aqui o meu canal. O Enem vai ser domingo, agora na parte de matemática, então tem uma apostila aqui na minha descrição, se você quiser adquirir ou chamar alguém que vai fazer o Enem para poder adquirir. É uma apostila com resumos e formulários para vocês não esquecerem na hora da prova, beleza? Então vamos resolver agora essa raiz quadrada aqui, depois eu vou mostrar para vocês aonde que isso aparece, né? Por exemplo, numa raiz de equação de segundo grau, vai aparecer aqui para gente os números negativos dentro das raízes. Sempre que a gente viu isso aqui, né, até um certo momento da nossa vida, no ensino fundamental e até o finalzinho do ensino médio, a gente aprendeu que quando acontece de aparecer uma raiz de número negativo na onde a gente estiver resolvendo, né, no problema que a gente estiver resolvendo, a gente vai dizer que não existe. Mas essa frase está incompleta, tá, gente? A gente vai dizer que ela não existe nos números reais. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês que existe um conjunto numérico chamado de números complexos que vai aqui englobar todos esses valores, inclusive as raízes de números negativos. Então a gente precisa ter uma noção de que os conjuntos numéricos eles vão se encaixando um dentro do outro, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, aí separado dos racionais eu tenho os irracionais, isso tudo junto é os números reais. Até um certo momento da nossa vida são esses números que a gente aprende, são esses números que a gente trabalha. E aí eu vou dizer para vocês que existe um conjunto maior do que o conjunto dos números reais, que é esse conjunto dos complexos, que vai englobar ali um elemento muito pequenininho e muito simples que vai dar total diferença no tamanho do conjunto, tá? O elemento é o chamado i, é o nosso número imaginário, tá bom? Temos aqui o nosso i, que vai ser o nosso número imaginário. Vou escrever aqui para vocês. O nosso número imaginário, ele vai ser aquele que vai dizer se o número é complexo ou não, tá? O número imaginário, ele vai compor aqui todos os números complexos, né, o conjunto todo, mas é claro que também os números complexos englobam também o conjunto dos números reais. Então, o número real, ele também é chamado de número complexo, só que número complexo sem parte imaginária, sem parte que vai ter esse elemento número i. Por quê? Por definição, um conjunto ele vai pertencer ao conjunto dos números complexos, que é esse conjunto aqui, tá? Vou escrever para vocês. Os números complexos. Um elemento que pertence a esse conjunto, ele vai ser um elemento desse tipo aqui, ó. Z igual a mais b, i. Ou seja, ele vai ter duas partes. Você percebe que numa parte eu tenho um elemento sozinho e na outra parte eu tenho um elemento b acompanhado do i. E esse i é exatamente o número imaginário. Então o número imaginário ele é composto de duas partes. Essa parte aqui, que é chamada de parte real. E essa parte aqui, o b, né, que é chamada de parte imaginária. Parte imaginária.
E é bom a gente saber esses nomes porque a gente acaba se deparando com essas coisas na internet e a gente não sabe de onde que vem, né? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber. Os números complexos são números z's, né? São números quaisquer que são escritos dessa forma aqui. E aí, como eu disse para vocês, o número real, ele é complexo também, só que sem essa parte. Então, a parte real, ela está pertencendo a todos os números que são complexos também. Então, o número real, por exemplo, 3. O número 3, ele é a mesma coisa que 3 mais 0i, né? Então, a parte imaginária, ficou parecendo um oi aqui, né? 3 mais 0i. Então, quer dizer que o 3, que é o número real, na verdade é um número natural, né? Menor ainda o conjunto, ele também é um número complexo, só que com parte imaginária zerada, certo? Bem interessante esse negócio, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir a ideia desses números imaginários aqui nas raízes de número negativo. Por quê? O nosso i, que é um número imaginário, ele tem uma definição. E essa definição é muito simples também. É basicamente pensando nesses casos aqui, você vai ter uma ideia disso. O i, quando você eleva ele ao quadrado, isso aqui é igual a menos 1. Essa é a definição de um número imaginário. Perceba que eu tenho um número que está sendo elevado ao quadrado e isso está dando um número negativo. Nos números reais, isso é impossível, tá? A gente encontrar algum número que é elevado ao quadrado que dá menos 1. E aí, ao se definir apenas um elemento novo, esse número imaginário, a gente consegue englobar todos esses caras, né, que vão inclusive ajudar a gente a resolver essa raiz de número negativo. Em outras palavras, uma outra forma de ver essa nossa aqui expressão seria assim, ó, i igual a raiz de menos 1, menos i, menos 1. I é igual a raiz de menos 1, certo? É só passar o quadrado que está aqui para o outro lado como raiz quadrada. Então fica muito simples, essa aqui é a nossa definição. E a partir disso eu consigo englobar todos os números complexos, beleza? Seja ele com parte real ou somente com parte imaginária. Quando o número ele tem somente parte imaginária, ele vai ser chamado de imaginário puro. E quando ele tem parte real, ele vai ser chamado de número real. E quando ele tem os dois, ele vai ser chamado de um número misto, vamos dizer assim, um número complexo misto, porque ele vai ter parte real e parte imaginária. Então vamos agora, sabendo disso tudo, dessa teoria toda, resolver essa raiz quadrada de menos 4. Você já pode observar que ao olhar para essa raiz, a gente consegue fazer uma ligação com esses elementos todos aqui e conseguiremos então resolver essa raiz. Por quê? Raiz quadrada de menos 4, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Se eu fizer uma fatoração, né, eu vou ter menos 1 vezes 4. Bem simples essa fatoração. E por que eu fiz isso? Ao se aparecer uma multiplicação dentro da raiz, o que eu posso fazer? Eu posso separar em duas raízes. Isso aqui é bem legal. Vai ficar pra gente aqui, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. Perceba que eu fiz o seguinte, eu separei a parte que dá problema, né, nos números reais, e a parte que eu consigo calcular nos números reais. E aí, essa parte que dá problema, a gente vai usar a definição dos números complexos, né, dos números imaginários, e a parte real eu vou resolver normalmente. Então vai ficar aqui pra gente, ó. Raiz quadrada de menos 1 é igual a i, raiz quadrada de 4 é igual a 2. I vezes 2. Em outras palavras, a gente pode inclusive considerar esse i como se fosse uma incógnita, uma variável ali, né? A forma dela relacionar com esses números reais puros. A gente vai chamar isso aqui, então, o resultado de raiz de menos 4 é igual a 2i. Olha que interessante, vou até circular pra gente aqui, ó. 2i é o resultado da raiz quadrada de menos 4. Então, se você algum dia se deparar com uma raiz de número negativo, você já sabe que com os números imaginários você consegue resolver. E aonde que isso vai aparecer pra gente? Pelo menos aí, né, aonde a gente está estudando, na escola e tudo mais. Vai aparecer pra gente principalmente nas equações de segundo grau. Porque aqui a gente tem uma raiz de delta, lembra? O delta e tudo mais da equação de segundo grau? Pode acontecer desse delta ser negativo. E o exemplo que eu trouxe pra gente hoje vai acontecer isso. Então a gente vai resolver essa equação de segundo grau e utilizar essa definição que a gente acabou de fazer aqui dos números complexos para a gente praticar e ver como que fica o resultado, né, as raízes dessa equação. São duas raízes e a gente vai ver que essas duas raízes são complexas, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma equação de segundo grau é lembrar que uma equação de segundo grau
ela é dessa forma aqui, né? Para a gente poder utilizar aquela fórmula resolutiva, a gente precisa... Não é 4, né? É C. A gente precisa lembrar dessa forma geral, porque a nossa fórmula, o delta, esse que eu acabei de falar para vocês, né, que pode dar um probleminha, ele é calculado com esses coeficientes A, B e C aqui. É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o x, que é o valor que eu devo calcular depois no final, é menos B mais ou menos a raiz do delta, é por isso que eu falei para vocês que dá probleminha, né? Porque é a raiz dele que dá problema, dividido por 2a. Então a gente vai primeiro calcular o delta, ver esse problema aparecer para a gente aqui de fato, e depois descobrir os valores de x complexos que vão dar, tá? Então já estou dando spoiler que vai dar problema porque eu já fiz antes, tá bom? Para vocês verificarem essa aparição dos números complexos no conteúdo aqui básico, né, de ensino médio. E até mesmo ensino fundamental, né? Então temos aqui delta igual a b ao quadrado. Primeira coisa, qual que é o a, o b e o c na minha equação de segundo grau? Vou colocar aqui no cantinho, tá? O a, ele é 1, porque quando não tem nada aqui, né, é 1x ao quadrado. O meu b, ele é 2. E o meu c, ele é 4, certo? A fórmula, então, está bem clara. Aqui a gente vai utilizar A, B e C para poder calcular esse delta. B ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Certo? Agora eu tenho que resolver. Expressão numérica, eu tenho que resolver primeiro a potência, depois a multiplicação e só depois a subtração. O delta, então, é igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 4. Vamos com calma. Nesse ponto, a gente resolve as multiplicações na ordem em que aparecem. Então, 4 menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4, 16. E 4 menos 16 já era de se esperar, né? Menos 12. Olha que legal. Calculamos o delta da nossa equação de segundo grau. Sabendo o delta, a gente consegue ir agora calcular as raízes. A primeira raiz, né? Vamos calcular junto primeiro aqui. X vai ser igual a menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de menos 12. Tudo isso dividido por 2a. Além de ser... Opa, 2a, o a é 1, 2 vezes 1, 2, né? Não precisa colocar esse a não aqui. Na verdade, até atrapalha, né? Muito bem. Percebo que a nossa raiz deu uma raiz de um número não exato, né? Que no caso seria o 12, e ainda negativo. Então vai ser bem interessante esse caso para a gente analisar o resultado dele, tá? Como que vai ficar as raízes, então? Vou separar em parte positiva e parte negativa. Vai ficar aqui x igual a menos 2 mais raiz de menos 12. A gente vai resolver isso aqui. Dividido por 2. E o x duas linhas vai ficar... Vou escrever, depois eu escrevo pra gente, porque eu não sei o tamanho que vai dar aqui. Temos que calcular a raiz de menos 12. Vou utilizar esse cantinho, vou pegar outra cor aqui para não misturar. Raiz de menos 12. Uma forma bem interessante é essa que eu utilizei aqui em cima, separar a parte negativa da parte positiva. Então seria raiz de menos 1, já posso até separar aqui, tá? Vezes raiz de 12, certo? Daria muito bom se o 12 tivesse raiz quadrada, só que não tem. A gente vai ter que fatorá-lo para encontrar a forma mais simplificada dele. O 12 é 4 vezes 3. Então vai ficar raiz de menos 1, raiz vezes raiz de 4 vezes raiz de 3. O 12 é 4 vezes 3, já separei aqui em duas raízes também. Então quer dizer que raiz de 12 é igual a 2, que é a raiz do 4, vezes i, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é i, a gente acabou de ver a definição. Raiz de 4 é 2 e o raiz de 3 é um número irracional. Vou deixar dessa forma mesmo para não ficar número decimal aqui, tá? Então vai ficar 2 vezes i vezes raiz de 3. Essa aqui, gente, é a raiz de menos 12. 2i raiz de 3. Então vai ficar pra gente aqui x' igual a menos 2 mais 2i raiz de 3. Tudo isso sobre 2.
Dá para simplificar todos esses dois aqui por esse 2 de baixo. Então, x' vai ser igual a menos 1 mais i raiz de 3. Mais i raiz de 3. E olha que interessante, essa é a nossa primeira solução da equação. Esse aqui, gente, ele é um número complexo dessa forma completa aqui. Ele tem parte real, que é esse menos 1, e tem parte imaginária, que é esse raiz de 3 vezes i. E a parte imaginária dele é esse raiz de 3, né? Que está multiplicando o imaginário aqui. E o menos 1 é a parte real. O x duas linhas vai ser a mesma coisa, só que vai mudar o sinal aqui, tá? Então, x duas linhas igual a menos 2 menos raiz de 12, que eu já vou substituir por 2i raiz de 3, tá? Dividido por 2, só para ficar mais fácil para a gente aqui. Então, o x duas linhas é igual a menos 1 menos i raiz de 3. Então, temos duas soluções, como era esperado, de uma equação de segundo grau. X' é menos 1 mais i raiz de 3, x duas linhas é menos 1 menos i raiz de 3. Mais uma vez, um número complexo com parte real e parte imaginária. Então, essa é a solução, essa é uma das aparições, né, que pode acontecer dos números complexos na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É claro que os números complexos têm muito mais coisa, tá? Ele é um corpo, então dá pra gente poder expandir muito aí os conceitos. As operações funcionam da mesma forma com os números complexos, então é só você usar essa definição aqui e agir normalmente como se nada tivesse acontecido. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.